Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado, grato mesmo por essa audiência, por você já estar aqui conosco. Lembrando que não esqueça de acionar o sininho se você estiver no YouTube, de você curtir a nossa fanpage no Facebook, Instagram, no Twitter. Grato, muito grato por esta audiência e vamos em frente, né? Vamos em frente. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou perdendo a paciência com essa história de ciência e o próprio cientista se desmentindo ou tomando decisões que são políticas, meramente políticas. É uma enganação tão grande que eu já perdi a paciência. Eu já perdi a paciência. Vejam vocês, era esperado, né? O governo de São Paulo anunciou a flexibilização das máscaras em todos os ambientes. O decreto é imediato. São Paulo não precisa mais botar máscara em canto nenhum. Em canto nenhum. O que me chama a atenção dessa manchete aqui é com referência ao Instituto Butantan, que é o braço científico do governo de São Paulo, pertence ao governo de São Paulo. Aquele instituto que faz a Coronavac, né? Que, inclusive, teve grandes méritos nessa pandemia. É bom se lembrar isso. No último dia 15, o Instituto Butantan fez uma crítica à liberação de máscaras em locais abertos pelo governo de São Paulo, dizendo que não era o momento. E aí o governo de São Paulo diz que foi uma decisão do comitê científico. E aí, ó, você vê aqui, ó, liberou tudo. Só permanece obrigatória no transporte público. No transporte público. Agora, me diga uma coisa. Você manda a pessoa, né, usar máscara obrigatoriamente no transporte público. Diversos governos mantêm ainda o passaporte da vacina. Você tem que mostrar que foi vacinado. Você viu algum estado onde você, quando vai subir num ônibus, no metrô, você tem que mostrar o passaporte da vacina? Não, né? Não. Eu, inclusive, fiz uma crítica aqui sobre a situação dos aeroportos. Você também entra num avião, você viaja até, o quê? 10 horas, às vezes, um voo internacional, você não apresenta o passaporte. O caso, por exemplo, da Inglaterra, que não está exigindo mais, desde o último dia 18, não exige mais nenhum tipo de passaporte, até para turista. Aí você pergunta, sim, mas é porque a pandemia está diminuindo? Não, não. Até pelo contrário. Ontem mostrei para vocês que a Organização Mundial da Saúde fez um alerta dizendo que a alta era só a ponta do iceberg. A alta era só a ponta do iceberg. Por exemplo, a China não sabe o que vai fazer. Vacinou a população toda. Vacinou a população toda. É um regime comunista. Trancava a cidade, a província, como eles chamam, e tacava vacina em todo mundo. E agora não sabe o que fazer porque os casos estão se multiplicando. Já decretaram um lockdown em diversas partes, já vai para mais de, o quê? Quase 40, 50 milhões de pessoas em lockdown, trancadas em casa. Vejam comigo. Fenômeno comum no início da pandemia, corridas a supermercados voltaram a acontecer em diferentes locais de Xangai, na China. Esta moradora diz que, além de comprar para necessidade imediata, está se preparando para o futuro. Este morador veio comprar principalmente itens não perecíveis. Ele conta que a entrega de comida não está proibida no momento, mesmo em regiões com lockdown. Em comunicado esta semana, o governo informou que vai reforçar o controle sobre algumas áreas chaves. Residentes dessas regiões podem receber 2 testes de Covid-19 e ter de ficar sob quarentena de no mínimo 48 horas. Apesar do anúncio, Xangai reforçou que um lockdown não é necessário no momento. No país, os novos casos deste ano já superam o número total de infectados registrado em 2021. Nesta quinta, a Coreia registrou um novo recorde diário de casos de Covid-19, com mais de 621 mil infecções e 429 mortes. A Agência de Controle e Prevenção de Doenças disse que o país está perto do pico da onda de contágios provocada pela variante Ômicron. Apesar disso, o governo deve manter os planos de flexibilizar as medidas de distanciamento social. Coreia do Sul
Nós temos aí alta na China, temos muitos casos agora na Europa. Aí você poderia até perguntar, sim, mas por que a Coreia do Sul não está fechando tudo de novo? Porque é um país democrático, já fez tudo o que estava no poder dos governantes, vacinou a população praticamente toda, e agora se sente que não teve jeito. Não é que não é bem assim. Inclusive, observe comigo que você tem alta de casos, mas você não tem alta de mortalidade. É um patamar alto, tá? Mas você tem alta de casos, você não tem alta de mortalidade, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês para diversos aspectos. Eu vou começar aqui fazendo um comparativo do meu estado, Pernambuco, dos boletins epidemiológicos, tá? Esse boletim aqui, vejam comigo, ó, tá vendo? Governo de Pernambuco, ó, boletim, tá vendo? Boletim da secretaria. Até porque a gente tem que mostrar para você, é tanta bronca de negócio de fake news, né? Porque aí, de repente, as pessoas podem até achar que pode se tratar de fake news. Não, tá aí, ó. É o boletim do governo, tá? Nesse boletim aqui, o último é dia 17, publicado, né, pelo governo do estado, na página do governo do estado. Aí eles falam aqui de 11 óbitos, ó. Olha aqui, eu vou grifar 11 óbitos, tá? Aí, dos 11 óbitos, tá grifado. Vê lá em cima. Dos 11 óbitos, eles falam 6 homens, 5 mulheres, não é? 6 homens, 5 mulheres. Entre os dias 16/3/2021. Você sabe o que é 16/3, não? É o dia 16, meados do mês de março do ano passado. Você tem uma morte só registrada agora. Eu tenho demonstrado para vocês que isso é uma constante nos boletins das secretarias estaduais do Brasil. Não é só Pernambuco. As secretarias estaduais fazem isso direto. Eu não consegui uma explicação, embora na internet muita gente tenha aberto o jogo e dito que isso está acontecendo por um motivo apenas. Eles pegam os óbitos antigos por um motivo apenas. Eles precisam faturar. Como? Quando se coloca Covid, o dinheiro é mais alto, precisa ganhar dinheiro. É dinheiro. O problema é dinheiro, né? Igual agora, o pessoal está falando sobre o CEO o chefe econômico da Pfizer, dizendo precisamos dar a 4ª dose, né? Aí o pessoal tá tirando onda dizendo, a Toyota tá dizendo que você precisa renovar também o Corolla, né? A Jeep tá querendo que você compre um novo Compass, porque parece uma história sem fim. Aliás, história sem fim é até um filme, né? Então observe aqui que você tem óbito do dia 16/3/2021 até 23/2/2022. Esse é o último boletim publicado. Ou seja, nós estamos, né, exatamente hoje, numa sexta-feira, 18 de março, você sequer tem óbito do mês de março de 2022. Todos óbitos antigos. Óbito de Caruaru, Ipojuca, Lajeado, Paulista, Petrolina. Tem óbito do Recife, ó, 4 óbitos do Recife. O Recife está com 90% da população vacinada. São Vicente Ferre, Tamandaré. Vejam vocês. Aí, quando você vai para esse outro item aqui, que eu tenho chamado a atenção de todos, é a questão de você dizer assim, olha, morreu de quê? Bom, a Secretaria de Saúde diz que foi Covid. O boletim é para ganhar o dinheiro de Covid, né? O leito de Covid. Sim, mas quando você vai para a causa mesmo, você vê aqui, ó. Pacientes entre 55 e 95 anos, você vê que nesse boletim não tem nenhum óbito no mês de março, só em fevereiro. É Pernambuco. Faixas etárias de 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 anos, mais 4 na faixa etária de 80 anos. Pessoas que já tomaram até a dose de reforço.
Quando você vai na situação de doenças pré-existentes, você vê logo, tá na cara. Não é Covid. Tá muito na cara. Aqui, ó. Doenças pré-existentes. Doença cardiovascular, 6. Diabetes, 4. Doença renal, 3. Doença respiratória, 2 pessoas. Alzheimer, 2 pessoas. Hipertensão, 1. Tabagismo, pessoa que fuma. E até uma pessoa que tinha câncer. Mas todas elas entraram no boletim como se tivessem morrido de Covid. Você acha o quê? Você acha o quê? Esse boletim é uma doideira, né? Uma loucura. Uma loucura. Você vê, eu estou falando a todo instante, a todo momento, da situação das escolas. A situação dos professores que estão cobrando o reajuste de salário. Diversos municípios conseguiram dar o reajuste de salário aqui no estado de Pernambuco, incluindo o governo do estado, que foi chamado pelo Tribunal de Contas da União para parar de pagar com o Fundeb, o Fundo da Educação, a aposentadoria. E aí sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Mas você vê, a prefeitura mais rica de Pernambuco, que é Recife, é a capital, recebe mais dinheiro, não consegue pagar o reajuste de 33% aos professores. Está com a conversinha que só vai pagar o pessoal iniciante, que o resto pode chegar até 20%, e os professores municipais continuam em greve. Você vê, a outra cidade, rica, muito rica, Caruaru, não está pagando também. Não está pagando. Você vê que a esquerda, a direita, é tudo. Entendeu? Por que não paga? Eu tenho as minhas considerações. Tem prefeitura que ainda continua usando o dinheiro do Fundeb para o fundo de aposentado, que é proibido, o Tribunal de Contas da União já falou, né? Mas como você tem que ter denúncia, Ministério Público de Contas e tal, isso fica meio disperso. A outra situação é cargo comissionado. Isso aí já vem sendo alertado há muito, muito tempo, né? Na educação é muito penduricalho. Você abre escolinhas, entendeu? Aí você bota diretor, vice-diretor, secretário, vice-secretário, isso, aquilo, outro, e vai botando cargo comissionado. Aí a educação fica cara. Você não faz uma escola, uma big escola, paga todo mundo bem, né? Bota lá estudante para... você pega um bairro aqui, feito Casa Amarela, não sei quantas escolinhas, cheio de cargo comissionado. O dinheiro vai embora. Tá? Agora mesmo, você vê, tem prefeitura que não conseguiu ainda voltar à sala de aula. Não é pouca, não. Essa aqui é da região metropolitana do Recife. A Justiça nega pedido de prorrogação de prazo para retorno das aulas presenciais em escolas municipais de Paulista. A prefeitura, a Justiça mandou voltar. E a prefeitura recorreu, dizendo que não tinha condição. Por quê? Porque as escolas são safadas, vagabundas. Um município rico como Paulista, com parque industrial, com uma zona turística enorme no Pernambuco, Praia de Maria Farinha, a área ali dividida de Coroa do Avião, entendeu? Uma coisa absurda, Praia do Janga, a praia, são praias lindíssimas, Conceição, zona turística, um município rico, com parque industrial, e não consegue voltar às aulas, que é um dinheiro carimbado. Sabe por que isso acontece? Porque é uma bandalheira. É a vagabundagem. São as almas cebosas que continuam dominando esse país chamado Brasil. É muita alma cebosa. Se eu ficasse aqui falando só de alma cebosa, que é assaltante, a mão armada, isso e aquilo outro, entendeu? É perda de tempo. Porque eu já disse pra você, político, bandido, político safado, político alma cebosa, é matador até de criancinha e mata de fome, porque ele rouba até na merenda escolar. Nós tivemos, no início da semana, uma entrevista coletiva aqui. Eu até pensei que iriam anunciar fim de máscara, fim de passaporte sanitário. Muito pelo contrário. Na questão do passaporte sanitário, estão obrigando agora que você apresente passaporte sanitário com 3 doses de vacina a partir dos 18 anos. Aí você obriga a pessoa a entrar numa padaria, a pessoa vai entrar numa padaria, tem que tomar 3 doses de vacina.
Entretanto, para andar no ônibus superlotado, você não precisa exibir passaporte sanitário. Você acha que isso é ciência? Você acha que isso é ciência? São Paulo, né, como eu disse, já tirou a máscara. Olha aqui o dado de São Paulo. Vê o gráfico de São Paulo. Você vê, ó, que veio queda, 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 aí teve um aumento, tá certo? Lá, ó, teve um aumento aqui, 14, 12 de março, e depois nova queda. Esse aqui é o gráfico de São Paulo, que agora liberou máscara para todo mundo, né? Na questão da mortalidade, você vê também a queda, né? Teve alta, mas queda. Neste momento, queda, né? Isso não significa que amanhã ou depois, como acontece hoje na Alemanha, no Reino Unido, não possa ter aumento de casos e não possa ter também aumento de mortes. Só que o Reino Unido decidiu agora, assim como a França também, que não adianta ficar nessa conversinha mole, tá? Tem que tocar a vida para frente. Tem que tocar a vida para frente, porque se você toma a vacina, chama a vacina de imunização, você tem Covid, você transmite Covid, mesmo vacinado, você pega, você transmite e você também está vendo que tem mortalidade. Então é conversa para boi dormir. O gráfico de São Paulo, só para você ter uma ideia, ó, é esse. Esse é o gráfico de São Paulo. Se eu for para o gráfico de Pernambuco, me diz aí, quase você não viu diferença, né? Não tem não. Tem não. Tanto de caso como de morte. Ó, inclusive de morte, Pernambuco, o gráfico é de queda maior que São Paulo. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. São Paulo, Pernambuco. Ó. Tá vendo? Pernambuco. São Paulo, Pernambuco. Ó. Esse é o gráfico. Não tem conversa. Não tem muita conversa. Aí o que ocorre? O nosso estado é o verdadeiro tranca-rua. Você para entrar numa padaria tem que ficar mostrando passaporte de vacina, tem que andar mascarado na rua, ao ar livre. Você vai correr na praia, tem que andar de máscara. Ah, pai, que vergonha esse governo. Que vergonha. Taxa de desemprego, outra manchete aqui, ó. Veja comigo. Recuou 11,2% em janeiro, nesse trimestre, de novo. Eu lembro para vocês que no final de dezembro, Pernambuco tinha o maior desemprego do Brasil, 19,3%. O IBGE não fez ainda a estratificação. Vamos ver. Mas ao longo do ano de 2021, Pernambuco ficou revezando com a Bahia. Bahia era primeiro lugar, aí depois Pernambuco, primeiro lugar, ficou revezando. Será que de novo? O desemprego recuando em todo o Brasil. Nas manchetes que eu gostaria de comentar com vocês, também o acidente da Tamarineira. O motorista, ele foi condenado a 29 anos, 4 meses, 24 dias. É uma situação que foi para o júri popular, porque o Ministério Público e a Justiça, na sentença de pronúncia, entendeu que houve o chamado dolo eventual, lembrando que na nova legislação do trânsito que está em vigor, porque o acidente faz tempo, faz 4 anos, na nova legislação essa pena não existiria. Aliás, é uma situação polêmica, eu deixo para adiante porque eu recebi de alguns advogados amigos sentenças, inclusive tem uma de São Paulo com mais vítimas do que a de Pernambuco, né? Que aqui são 3 vítimas, e são 3 vítimas fatais. Tem uma de São Paulo que me chamou muita atenção, foram 7. E aí houve um recurso ao tribunal, aí depois o STJ reformou a sentença, dizendo que tem que recuar para a lei antiga. A lei antiga é uma vergonha. A lei antiga é uma vergonha. Tudo é culposo na lei antiga. Trânsito, tudo é culposo. A lei antiga é uma vergonha, tá? E aí, deixa eu chamar a atenção sobre essa situação. Aí um caso que abrange diversos estados, e eu vou chamar a atenção porque envolve o município de Pernambuco, que é o município de Ipojuca. Essa operação foi denominada Smurfing, quase 2 bilhões de reais, né, de bloqueio de bens de organizações criminosas. E o que me chama a atenção dessa operação, e bastante atenção,
é que a operação começou no município de Pojuca. Eu sei que tem muita gente me assistindo em todo o país. O município de Pojuca é a terra, é o município da praia de Porto de Galinhas, Serrambi, Muro Alto, né? E aí você tem uma organização nesse porte comandando tudo por aqui, né? Uma organização que abrangia, olha aqui, Rio Grande do Norte, Amazonas, Piauí, Maranhão, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Alagoas, São Paulo, Acre, Minas Gerais e Bahia. Ou seja, é muita coisa, mas começou em Pojuca. A investigação vinha desde 2018. Desde 2018. O chefe da Polícia Civil, ele falou sobre essa investigação e deu detalhes sobre esses elementos. Através de uma operação que foi realizada em 2020, nós passamos a fazer o caminho do dinheiro e chegamos àqueles que eram os destinatários finais desses valores oriundos do tráfico aqui em Pernambuco. Nós podemos dizer que é a maior operação da história da Polícia Civil de Pernambuco pelos resultados alcançados, pelas ordens judiciais que estão sendo cumpridas. Para que você tenha uma ideia, são 104 mandados de prisão expedidos. Hoje, apenas hoje, estão sendo cumpridos 75 desses mandados. 45 mandados de busca e apreensão. São 11,9 milhões em valores de veículos apreendidos. É 1 bilhão e 800 milhões de ativos financeiros bloqueados. Somente um alvo, apenas um alvo, tinha em sua conta 8 milhões de reais que hoje estão bloqueados. Temos uma aeronave, um helicóptero, no valor de 5 milhões também que foi sequestrado. Temos 51 propriedades, entre rurais e urbanas, comerciais e residenciais. Então, por esse motivo, por esses números, podemos dizer que é a maior operação de repressão qualificada já realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. E eu te digo mais, são nas 5 regiões geográficas do país que temos policiais civis realizando e cumprindo essas ordens judiciais. São 16 polícias civis do país contribuindo com a Polícia Civil pernambucana no cumprimento dessas ordens judiciais. São mais de 400 policiais civis dando cumprimento a essas ordens judiciais. Que tipo de pessoa está sendo presa hoje? É empresário? É dono de operadora financeira? Quem é? Nesse caso é bem diferente. Nós estamos em um outro patamar. Nós estamos falando daquelas pessoas que são os destinatários finais dos recursos oriundos das drogas. São pessoas que sequer têm antecedentes criminais, que se beneficiam por meio da lavagem do dinheiro. Empresários? Temos empresários, temos pessoas comuns, temos pessoas sem vínculo empregatício, temos todo tipo de pessoa que se beneficiaram desses recursos oriundos do tráfico aqui em Pernambuco. Como é que esse dinheiro é lavado, como a gente chama o nome? A lavagem de dinheiro ela se dá quando se busca dar um caráter lícito a um valor de origem ilícita. Então, com a aquisição de imóveis, com emprego na abertura de empresas. Então, procura-se dar um caráter lícito àquilo que não tem como se justificar perante a Receita e perante os órgãos de fiscalização. Essa apreensão na Bolívia, o alvo já foi identificado? Nós não tivemos apreensão na Bolívia. É importante que se diga que o bloqueio é feito na unidade bancária ou financeira aqui do país. Agora, esse alvo, ele é residente na Bolívia. Somente nesse alvo foram 8 milhões em recursos, em valores, que foram bloqueados. Não dá para dizer que ele é o líder de uma grande organização criminosa. Esse é o grande destaque que a gente pode dizer. A gente está falando de um alvo apenas, e a gente não está dizendo que ele é o líder. É um alvo que se beneficia e que neste momento tem na unidade bancária 8 milhões de reais. Mas a gente não está dizendo que ele é o maior beneficiário. Nós temos maiores do que este. E como que a gente sabe, como é que é feito, já que Pernambuco tem esse laboratório com essa expertise toda em lavagem de dinheiro, como é que vocês conseguem rastrear que aquela droga que está entrando muitas vezes por essa fronteira que vocês detectaram, que aquele dinheiro que está sendo feito, o depósito dele em pequenas quantias, que aquele dinheiro veio da droga? Pela análise desde o depósito, o nosso laboratório ele consegue, por meio das instituições financeiras, do COAF, chegar ao caminho desses valores. Então se faz um depósito, muitas vezes, daí a origem do nome Smurf, no valor de 5 mil reais. Mas quando se junta 10 pessoas
depositando R$5.000, são R$50.000. Mas quem é o beneficiário desses valores? Às vezes, em diversas regiões do país, nós temos o mesmo beneficiário que sequer conhece aquelas pessoas que depositaram dinheiro na sua conta. Compreende? E aí essa pessoa que recebe esses valores passa a dar um caráter como se fosse lícito desses recursos que são ilícitos. E para isso ela adquire, das mais diversas formas, bens, propriedades ou até fazem investimentos. Comércio ilegal de que tipo de droga? Comércio ilegal de todo tipo de droga. A gente está falando aqui da arrecadação daquilo que é feito na ponta, mas que beneficia aquele que está lá em cima dessa pirâmide. Cocaína, maconha, crack, êxtase, todo tipo de droga que você possa imaginar. Delegado, uma curiosidade, a gente vê várias cidades em vários estados, e a gente vê aqui em Pernambuco, Abreu e Lima, Olinda, Paulista, Recife, Carpina. Como é que essas cidades entraram nessa história toda? É, como eu estou te falando, a questão aí não é quem está traficando lá em Carpina, Olinda, mas é quem está envolvido nessa rede de lavagem de dinheiro. É quem tem envolvimento naquilo que aquelas pessoas se beneficiam com os valores oriundos do tráfico. Essas pessoas, de alguma forma, contribuíram para a lavagem. Meus amigos, viralizou nas últimas horas, nos meios políticos e jurídicos do país, uma fala de um desembargador sobre a situação de ativismo judicial. Aquela conversa que a gente vem falando aqui já faz tempo, de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? 2016, 2017, falar que tal partido é cleptomaníaco, é ladrão na essência, parece que tem a doença de roubar, diversas ações impetradas, prisões, e depois os juízes mudaram de opinião. Os ministros do Supremo. Quando eu falo juiz tem que julgar pela lei. Ele não pode mudar de opinião se a lei não mudou. Ele não é o Congresso Nacional. Vou falar sobre essa porcaria sim. Entendeu? Até porque eu digo pra você, sempre repito, bandido é bandido. Alma cebosa é alma cebosa. Não tem como a gente alisar, passar a mão por cima, tá? Vejam vocês esse caso aqui, ó. Olha aqui, olha a manchete. Diversos jornais colocaram, teve comentário aqui até em emissora de televisão, de rádio. Desembargador condena o ativismo judicial. Diz que estão fraudando a democracia. Fernando Carione despediu-se da presidência do TRE de Santa Catarina, detonando juízes e os tribunais ativistas. Quando ele fala aqui, ele puxou a orelha claramente, tá, do Barroso, que está deixando agora o TSE, do Fachin, que está assumindo, dizendo que juiz não é eleito. Não pode, tem que julgar de acordo com a lei. De acordo com a lei. E, ó, ele começou a falar sobre uma situação que eu vi diversos tribunais regionais, inclusive o daqui, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, reclamando que é a centralização da apuração da eleição. Centralizar tudo. Tudo em Brasília. Isso atrasou, inclusive, as eleições. Então, a primeira fala que eu separei do desembargador, Fernando Carione, é exatamente isso. E a situação do ativismo judicial. Preocupa-me sobremaneira o rumo das relações institucionais da Justiça Eleitoral. E essa preocupação não fica restrita ao regional e aos juízes eleitorais. Nós acabamos sendo instrumentos e até vítimas dessa situação, mas principalmente as instâncias superiores de e do poder. É de conhecimento público a posição desta presidência com relação ao processo centralizado de totalização das eleições, assunto acerca do qual não me deterei, senão para registrar que a matéria pautada e repautada pelo Colégio de Presidentes segue nessa sanha de adiamentos, levando a crer que, de fato, nem no seio dos regionais
há a real intenção de discuti-la, e é bem provável que não o seja. Comunicamos-nos mal, intransigimos entre nós com resultado em desfavor da sociedade. Os poderes harmônicos e independentes são apenas filosóficos e retóricos, e o Estado segue o rumo tortuoso de um rio caudaloso. Precisamos repensar a justiça eleitoral, precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente. Quando o Poder Judiciário, como um todo, é atacado, e a defesa suprema é ao discurso, a retórica e a ação da linha de competência constitucional, constrói-se efetivamente uma realidade desfavorável ao todo, à parte comprometendo o todo. E uns acusam e outros negam, ou silenciam, envoltos em ativismo judicial ou emoção, ou omissão. Da obra Sereis como deuses, o STF e a subversão da justiça, de Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, organizadora. Cito parte do artigo de autoria de Marcelo Rocha Monteiro, denominado Mais do que Reis. Abro aspas. Você certamente já ouviu falar em ativismo judicial, mas você sabe do que se trata e dos efeitos gravíssimos que pode ter esse fenômeno? Outra situação que o desembargador, que estava deixando o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, colocou, o Fernando Carione, é que o juiz não é eleito. O juiz não é eleito. O juiz não faz lei. O juiz não pode mudar a Constituição. Esse caso, por exemplo, da Lava Jato, que mudaram segunda instância. O bandido Mó estava condenado em terceira instância. Como não tinha como soltar, anularam o processo. É uma coisa assim vergonhosa. O magistrado, ele chama a atenção, ele repete, juiz não é eleito. Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo, e administrar, poder executivo, são funções de autoridades eleitas pelo povo. O povo escolhe vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Se não ficar satisfeito com os resultados, o povo os destitui na eleição seguinte. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. No caso do juiz, ele pode ser escolhido por uma pessoa eleita, não é? Mas do jeito que está, tem gente julgando sem a legislação. Essa fala do juiz que ele reiterou, né, do ativismo judicial, que o juiz, ele julga com a lei. Ele não pode fazer a própria lei, não tem como. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei,
e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Para completar, o magistrado, deixando o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Fernando Carione, ele comenta o tal ataque hacker, né, que sobrou no inquérito da Polícia Federal de uma delegada que foi colocada por um ministro do Supremo. Eu nunca vi delegado ser nomeado por ministro do Supremo. Nunca tinha visto inquérito de ministro Supremo, como esse negócio aí do fake news, o Diabo 4. Nunca vi. Quem abre o inquérito é o senhor da ação penal, o Ministério Público. Isso é contra a lei, é ilegal. É ativismo judicial. Então, é batendo na liberdade das pessoas. Isso é um absurdo. Né? Independente de lado A, B, C, no final das contas, o povo brasileiro é que vai penar com essa história, com essa conversinha mole. O desembargador ele comenta essa história do ataque hacker que aconteceu, que a Polícia Federal solicitou informações ao Tribunal Superior Eleitoral, pedindo os logs, ou seja, os logaritmos da entrada dos hacks, da invasão do site do TSE. Só que eles apagaram. Eles apagaram. O magistrado ele bate forte nessa situação sobre a questão de aperfeiçoar o voto neste momento. Por quê? Porque a tecnologia avançou tanto. Você vê todo dia ataque aí. Se é só eletrônico ou só informática, tem segurança? Antonin Scalia, um dos maiores juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, já disse uma vez que, se fosse rei, faria uma lei mandando para a prisão quem queimasse a bandeira americana em manifestações contra o governo. Mas como sabia que não era rei e sim juiz, tinha que aplicar a Constituição de seu país, que garante o direito à livre manifestação. Por isso, mandou soltar o réu contra suas convicções pessoais de patriota e conservador. Fecho aspas. E é com tristeza que vive e registra esse momento da vida política nacional. Com todo o respeito, ao acompanharmos de um lado a maçante campanha relativa à segurança das urnas e dos sistemas eleitorais, diuturnamente divulgada e contrária a qualquer legítima iniciativa de ampliação dos meios materiais de auditagem, preterindo, inclusive, laudo da lavra de 3 peritos criminais da Polícia Federal, perícia essa realizada a pedido da Corte Superior, que o conhecia desde 2 de outubro de 2018, e que em seu item 14 recomenda, aspas, que sejam enviados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria, por mais confiáveis que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamentos. Um software não pode ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum, sem conhecimentos tecnológicos. Um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro, consiste em um fator que trará a maior confiança da população neste processo e servirá como um meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Fecho aspas e cita a fonte. Algumas medidas que foram tomadas pelo governo estão chamando até de um pacotão aí de bondade, porque o tal pacotão envolve uma quantia muito grande de recurso.
Estão falando aí em cerca de 150 bilhões de reais ao todo. 150 bilhões de reais ao todo. Antes de ir exatamente nessa questão dos 150 bilhões, eu queria chamar a atenção sobre o Auxílio Brasil, que é aquele programa que substituiu o Bolsa Família. A nova parcela começa a ser paga, o valor mínimo do benefício é R$ 400 reais, e você pode mexer nesse recurso pelo Caixa Tem. Aliás, gov.br e Caixa Tem, né? Neste momento é essencial, se você tem alguma coisa com o governo federal, até o imposto de renda, Enem, você tem que ter o gov.br, o Caixa Tem, esses mecanismos, né, para você ter acesso. A questão, por exemplo, do Banco Central, valores a receber, também, tá? Também, se você quer ter acesso, valores a receber, você tem que atualizar o seu cadastro no gov.br, tá? E o Auxílio Brasil, muita gente, eu não sei se no seu estado aí está acontecendo isso, procurando os locais para fazer recadastramento, né? Porque as pessoas que têm direito, não é um grande dinheiro, R$ 400 reais, mas para quem está na necessidade, já é o botijão de gás, né? É brincadeira não, não é brincadeira não. A outra situação, dentro desses 150 bilhões, está o saque do FGTS, já a partir do dia 20 de abril, né? Mas eu chamo a atenção que tem outras situações, e eu vou colocar a reportagem completa para você entender exatamente esse pacote de 150 bilhões neste momento. Aí você até pode dizer, ano eleitoral? É ano eleitoral, né? É ano eleitoral. 150 bilhões. Uma das iniciativas é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. A medida deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. O governo também liberou o saque de até R$ 1.000 por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano e vai beneficiar 40 milhões de pessoas. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões de reais em empréstimos consignados para esse público. Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos 6 meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões. Outra medida provisória cria o Sim Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para pequenos empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4,5 milhões de pessoas já nos primeiros meses. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção. E aí, meu amigo, você, minha amiga, ao encerrar o programa, peço a você, se possível, dá o like. Se não gostou, dá o dislike, tá? É democrático, né, esse espaço nosso. Se você puder, aciona o sininho. Aciona o sininho. Se for na fanpage, no caso, no Facebook, clique lá no gostei, faça seu comentário para você se inscrever na nossa página. Instagram, Twitter. Muito grato a todos vocês. Lembrando que na descrição nós temos sempre aqui o link para a loja do Cardinô. Né? Se você quiser comprar qualquer produto, tem de tudo, né? É como se fosse um shopping center. Então, se você
quiser comprar alguma coisa, dá uma olhadinha. Tem alguns produtos já na primeira página que eu separei, tem as ofertas sempre renovadas, dá uma olhadinha, tá? Se você quiser ir direto, vai no site, ocardenovo.com.br, aí você dá uma olhada no site, né, nos ajuda também, e ainda clica em loja lá, nos diversos setores do site. Logo no topo lá tem loja, você clicando em loja, você poderá entrar nesse setor e dar uma olhadinha aí como se fosse um shopping center. Muito obrigado a você, um bom dia.